Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Hora que Rende. Aqui eu falo algumas estratégias para você fazer sua ONG ter resultados. Eu sou Carol Pessoa e o tema de hoje é como tudo começou, como é que eu faço para registrar a minha ONG. Eu comecei com uma... Ai, pera lá que eu tô caindo. Comecei com uma enquete nos stories perguntando se vocês acham que para ser ONG precisa... Ixi, falei, não, a câmera tá errada. Se precisa ter CNPJ. E, deixa eu até olhar aqui como é que tá. Da última vez que eu olhei, muita gente tava colocando que sim. Vamos ver, que eu vou começar a contar essa história, né? Que você me pergunta, e aí, precisa ou não precisa? Mas eu vou começar contando a história de como tudo começou com a Salve um Gatinho. E, basicamente, tudo começou, acho que como a maioria das ONGs de proteção da cidade, com um grupo de WhatsApp. Eram 3 professoras que precisavam resgatar uns gatinhos da UESB, fizeram um grupo, resgataram esses gatinhos e aí fizeram a vaquinha, enfim. Aí fizeram algumas outras coisas pontuais e foram entrando pessoas no grupo, saindo. E foi rolando a história, né? E aí, eu entrei em 2016, a gente pegou vou contar até uma história... que eu até perguntei para as meninas qual foi a história que mais marcou vocês. E elas falaram na demanda do Bairro Brasil. Quando eu entrei em 2016, passou pouco tempo e aí chegou ao nosso conhecimento a demanda de uma casa que tinha mais de 30 gatos que estavam morrendo de fome, porque a senhora que cuidava deles faleceu. E para vocês terem ideia, era uma senhora tão sozinha, mas tão sozinha, que só descobriram que ela tinha falecido por causa do mau cheiro. Então, assim, quando chegaram, eles já estavam com bastante fome. E aí, quando chegou a demanda a gente, né, depois dessa descoberta, já tinha passado um tempinho. Então, alguns deles morreram mesmo de fome. E, assim, era um negócio tão doido, gente, que gatos, eles... Acho que outras espécies também. Mas eles têm um controle populacional deles, né? Se chega um número muito absurdo... Quando nascem novos filhotes, os próprios gatos começam a matar mesmo pra controlar. E aí tava chegando nesse ponto. Quando a gente chegou lá, né? Aí a gente começou a se mobilizar pra resgatar esses gatos, pulava muro, porque a casa estava trancada. E, enfim, a gente pulava o muro pra fazer isso. E aí foi que a gente foi se entendendo mais como um grupo mesmo. Eu caí meio de paraquedas, mas a partir dali eu comecei a prestar mais atenção. Deixa eu encostar um pouquinho, minhas costas estão doendo. Na causa em si e em como pensar em mais resultados para a causa, né? E aí, em 2017, o município começou a fazer, fez um processo licitatório para chamar as clínicas para fazerem castrações para a população de baixa renda. Aliás, não era nem população de baixa renda, era só para ONG. Então, só poderia encaminhar animais para adoção ONGs que estivessem registradas. E aí eu já dei um spoiler, né? Porque, não, para você ser uma ONG, você não precisa ser registrada. Porque o que é uma ONG? É uma organização não governamental. E aí, essa organização pode ser formal, registrada, ou informal. Grupos que estão há muito tempo fazendo uma atividade no serviço público são ONGs, mas elas não estão registradas, né? Então, juridicamente não tem... não é que não tem valor, mas juridicamente tem algumas limitações, mas não deixam de ser. E aí, você me pergunta, né? Então eu posso passar o resto da minha vida sendo uma ONG sem registrar? Aí eu te digo que depende do que você quer fazer. Gente, tá um calor, mais um calor. Cadê o inverno dessa cidade? Já é junho, alguém avisa. Mas enfim, você pode ficar pra sempre, assim, aí depende muito do que você quer fazer. Deixa eu só ver minhas colas aqui, se eu não pulei nada, mas é isso mesmo. Eu te digo que não, porque normalmente quando você começa a fazer uma ação, um projeto social, eu posso estar errada, mas eu acho que você tem uma intenção ali e que você vai, nos percalços, você vai descobrindo várias coisas que você não sabia de início. Então você vai descobrindo que às vezes o problema é muito maior do que você pensava e você não quer limitar suas ações
aquelas coisas pontuais. Pelo menos funcionou assim comigo. Eu não tinha ideia de como funcionava a causa, não tinha ideia de quais eram os problemas. Era um negócio meio invisível, assim, aos meus olhos antes de eu entrar mesmo. Que você via, passava, um cachorro na rua, um bicho na rua. Tipo, ok, a gente normaliza essas coisas, né? Como outros problemas que, num grau de valor, muita gente pode considerar muito mais grave. Mas é por isso que é interessante a diversidade dos interesses e das atuações, justamente para que uma atuação específica numa demanda seja muito bem executada. Mas aí é isso, você pode continuar, vou continuar minha ONG sem registrar. Poder pode, é uma escolha sua, mas aí sua ação também vai ficar limitada. Por quê? Há um exemplo dessas castrações mesmo. A gente só poderia encaminhar se a gente tivesse um CNPJ. Na época só tinha AMA de registrada. E aí acabou que em 2018 eu fui pra fora, a gente até organizou pra registrar, só que enfim, tiveram alguns atrasos técnicos aí que a gente acabou só registrando mesmo em 2019. Mas antes do registro, a Salve Engatinho já era uma ONG, apesar de não estar legalmente constituída, né? Então, acabei repetindo a pergunta, né? Existem pessoas muito incríveis, grupos muito incríveis que fazem trabalhos muito incríveis, mesmo sem estarem registrados. E existem ONGs registrados que não fazem um trabalho tão legal assim. Então, o que define a qualidade do seu trabalho não é nem o registro em si, é se você está cumprindo com o objetivo que você se propôs a cumprir. Então, se você se propôs a 3 vezes ao ano fazer ações específicas e pontuais em comunidades doando cesta básica e você faz, você está fazendo um ótimo trabalho. Mas se você se propõe a, sei lá, deixa eu ver, um objetivo mais geral, né? Tipo, castrar, não queria falar de castração não, mas vamos ver, atuar nas comunidades, educando as pessoas para se conscientizarem. Aí você não tem muito um parâmetro para definir se o que você está fazendo está atendendo os objetivos ou não. Oi, Mili. Aí eu tava explicando, né, que para você ser ONG, você não precisa estar registrada, mas sua atuação fica muito restrita se você não tiver. Porque acaba que você perde o acesso a algumas coisas que o registro te dá, que eu vou contar mais na frente. E aí, o que muda, né? Tem outra coisa, além desse que eu dei o exemplo específico, né, de que o município ele só aceitava as indicações de castração das ONGs, já era uma limitação. E tem outras coisas, você não pode participar de processos licitatórios, tipo, se, vamos supor, o município está com alguma verba para direcionar para certo projeto que a sua ONG poderia executar. Se você não estiver registrada, você não pode participar do projeto licitatório, porque você não é uma pessoa jurídica. Então, assim, isso muda com o registro. Outra coisa que muda também é até o jeito que as pessoas tratam o projeto em si, a ONG em si, porque quando tem um CNPJ parece algo mais formal. Então, querendo ou não, isso dá um pouco mais de credibilidade para a sua ação. E tem outras coisas também, como por exemplo, as doações de empresas, elas podem ser deduzidas do imposto de renda, só que elas precisam ser depositadas em nome da pessoa jurídica. Então, a sua ONG, se não estiver registrada, não pode ter acesso a esse benefício. Tem alguns outros projetos também que o Estado disponibiliza algumas verbas, que também dependem do registro. Então, assim, muita coisa muda com o registro. Eu vou falar até mais profundamente sobre essa questão de captação, de possibilidades, de como vocês podem conseguir recursos, e eu tô iniciando a aplicar isso na ONG, né? Então vai meio que ter um paralelo de resultados que eu vou mostrar aqui. E aí, sim, outra coisa que muda com o registro. Mudam as suas obrigações também, né? Porque nem só de benefícios se vive o mundo. Quando você registra basicamente o quê? O que é isso que você registra? Você registra uma associação sem fins lucrativos. É esse tipo de pessoa jurídica que a ONG né? Uma associação sem fins lucrativos. E aí, as associações sem fins lucrativos, elas são isentas de tributação. Mas, ainda assim, todo ano tem que ser feita uma declaração
a respeito do imposto de renda mesmo. Mesmo se não tiver movimentação, é uma obrigação anual que tem que ser feita, mas você não paga nada. Você só paga se você não declarar. Por exemplo, esse ano a Salvo Gatinho foi lá e não declarou. Aí vai ser aplicada uma multa. Essa obrigação que era acessória, né, se torna principal. Então, não tem assim uma despesa por você registrar. Só tem essa obrigação mesmo de você fazer essa declaração anualmente. E aí quem faz a nossa declaração é o meu primo maravilhoso, lindo contador, que ele é voluntário. Ele que fez toda a parte burocrática do registro, burocrática não, contábil do registro, e burocrática também. Fez essa partezinha aí, se não fosse ele, teríamos que pagar alguém. Mas ele é maravilhoso, ele fez tudo de graça. E faz todo ano nessa declaração. Aí, o que é que você vai me perguntar? Deixa eu ver quanto tempo. Gente, o que é isso? Já tem 11 minutos. Ave Maria, eu quero falar só meia hora. Eu vou adiantar aqui. Tá, beleza, já sei disso tudo. Já sei que eu não pago nada por ano, né? Mas como é que eu faço pra registrar então? Quero registrar amanhã. Aí eu vou dizer que não pode registrar amanhã, porque tem uns passozinhos também burocráticos que tem que seguir, mas não é nada assim muito difícil não, é só porque esse tipo de informação na internet tá muito solta. Você cata uma coisa aqui, cata outra coisa ali, então às vezes pra você decifrar sozinho é meio confuso. Mas o que você precisa fazer? Você precisa fazer um edital de convocação, tipo, é basicamente uma informação que você tá dando para a sociedade de que você está convidando as pessoas para a Assembleia Constituinte, né, que é a Assembleia de Fundação dessa associação, e aí você tem que divulgar nos canais. Antes falava de divulgar em diário oficial e tudo mais, mas hoje é super aceito divulgar nas redes sociais. E essa bendita Assembleia, o que é essa Assembleia? É como se fosse uma reunião, que hoje também, por conta da pandemia, é aceita que seja tudo virtual. É uma reunião entre entre os fundadores e quem mais quiser comparecer. É nessa reunião que vai ser aprovado, aliás, o estatuto, e vai ser aprovada também, vai ser eleita a diretoria e o conselho fiscal. Eu vou explicar direitinho como é que isso funciona. Ou seja, beleza, então tô aqui no meu plano, assim, então você pode fazer sozinho? Não, é uma associação, você tem que juntar com outras pessoas. Pelo menos nos moldes da nossa ONG foi assim. E aí faz o estatuto também, né? No estatuto você vai dizer qual é a missão, os valores, quais são os objetivos da ONG, qual é o trabalho específico da ONG, como é que vai ser eleita a diretoria, prazo de reeleição, bens, o que é que faz com os bens, caso a associação seja desconstituída, tudo isso vai ter no estatuto. É mais ou menos tipo assim, é como se fossem as leis da associação. E aí esse belíssimo estatuto estará lá no dia da assembleia. Todas as pessoas que vão compor o grupo e as pessoas que quiserem participar também, só por participar, convidadíssimas. Tem que ser um negócio público mesmo. Você não pode, tipo, restringir o acesso, digamos assim. E quem é que vai compor essa associação? Tem uma divergência aí a respeito da quantidade de pessoas, mas o mais seguro são 12 pessoas. Por quê? Porque são eleitos 3 pessoas da diretoria, né? Presidente, vice e diretoria financeira, né? Ou tesouraria, tem essas nomenclaturas. E tem o conselho fiscal, que são mais 3 pessoas. E todos esses têm os seus suplentes, né? Tipo, tem o presidente. Aliás, eu errei. O presidente, vice. Não, é isso mesmo. E seus suplentes. Primeiro diretora, segunda diretora, enfim. E o conselho fiscal também. Como é que funciona mais ou menos isso? Quando você vai fazer a prestação de contas, é como se você levasse para o conselho aprovar e o conselho fiscal, né, ver que tá tudo certo. E caso alguém não possa comparecer do conselho, tem a pessoa para substituir, entendeu? Então, no mínimo 2 pessoas. Aí, dos documentos que você vai precisar para fazer isso.
esse edital que vai estar publicado, né? Você vai ter que ter uma cópia desse edital. Você vai ter que ter o estatuto também todo assinadinho, o original e uma cópia autenticada. Na época a gente fez 2 originais porque era mais barato do que você autenticar. E vai precisar da ata de fundação. Ata é basicamente um documentozinho lá que vai falar nos dias tal, no lugar tal, estiveram presentes tais pessoas na Assembleia Constituinte, foi eleito dessa pessoa como tal, dia, horário, local e data, assinatura. Assinatura de quem redigiu a ata e do presidente, eu acho. Eu vou olhar os documentos tudo bonitinho pra passar. Beleza, tem essa ata. É muita coisa, mas assim, acaba que se você tiver já os documentos tudo certinho, não fica tão difícil, entendeu? É meio que uma forma de bolo, sabe? Só muda as características da ONG em si. Mas o procedimento, você tem os documentos. Eu vou até disponibilizar também os documentos aí na internet. E deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Ah, sim, um documento com a qualificação da diretoria do Conselho Fiscal e dos seus respectivos suplentes. Ou seja, vai ter lá, Ana Carolina, pessoa, CPF tal, residente na rua tal, diretora financeira. Aí todos, um documento com a qualificação também. E documento de todo mundo, documento com foto e comprova de residência de todo mundo. E aí disso tudo, todos os documentos que eu mencionei, tirando essas cópias dos documentos pessoais, tem que ser assinados e tem que ter reconhecimento de firma de tudo. Então o custo que teve mesmo para o registro foi esse inicial de, para quem não tinha firma, abriu, né? Mas aí isso aí cada um fez por sua conta. E aí também a gente se juntou, fez a vaquinha para pagar todos os outros custos de autenticação. E aí tem um DAG também, que é emitido para isso. Mas aí eu já chamei meu priminho maravilhoso, lindo, perfeito, para fazer uma live comigo, para explicar essa parte contábil aí, como é que é a emissão de DAG, como é que é a inscrição lá. Não é na junta, né? É em outro lugar lá, porque junta comercial é para quem é empresa. E a gente não é empresa. Mas é basicamente isso, de pagamento que eu me recordo foi isso. Aí, assim, tem algumas coisas de cartório para cartório, que isso aí é chatice mesmo, mas cada cartório tem suas regras e seus breguedês. E aí eu lembro que na época o estatuto que a gente fez, eles não aceitaram. E a gente teve que refazer algumas coisas, né? Alterar algumas coisas. E aí enviar pra eles. Porque na época eu tinha feito... Nem precisava, só fui me atentar a isso depois, mas eu tinha feito o estatuto todo baseado na lei de OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Importância Pública. Porque eu já estava visualizando requerer, né, no Ministério da Justiça essa titulação. Porque também você ganha alguns benefícios com isso. Mas aí acabou que a gente teve que alterar um monte de coisa. Eu tava até conversando com ele porque eu queria fazer algumas alterações no estatuto. Vou conversar com as meninas pra gente fazer uma assembleia pra isso. Mas é basicamente isso que você precisa pra registrar a ONG. E aí acabou que essa parte do Conselho Fiscal... eu lembro que tinha uma das meninas que no final, não sei porque ela não quis. Ela participou da assembleia e tudo mais, mas ela não quis participar depois participar da parte da documentação mesmo. E aí, acabou que a gente teve que substituir umas coisas lá, mas é muito tranquilo. Na execução, no dia a dia, pra gente, nesse momento até agora, a gente não tem a conta PJ, então a prestação de contas foi sempre muito interna. Porque todo o dinheiro recebido é recebido em conta de pessoa física. Então, assim, eu só mando todos os extratos lá no grupo e a planilha é bonitinha. Mas a partir do momento que tem a continha da pessoa jurídica, aí o Paranauê fica mais sério. Mas aí eu vou deixar isso pra uma outra live. Aí o que eu falei, né, do valor mensal. Que Milha até tinha perguntado se era MEI e tal, tem um custo. Não tem, é o que eu falei, não tem. E até se tivesse a conta, os custos seriam de tarifas bancárias, não de pagar nenhuma taxa assim, específica, porque os rendimentos das organizações sem fins lucrativos são não tributáveis, são isentos de tributação. Então não tem que pagar nada. Deixa eu ver. Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre algo? Deixa só eu... Ai, meu Deus, não parou de gravar ali não, né? Não. Tô achando um milagre que essa live não caiu nenhuma vez. Eu acho que o problema é meu quarto mesmo. Eu tenho que ir pro quarto de Lana
sempre pra gravar, mas é isso aí. Deu pra entender, Tami, o que eu expliquei? Tami não, Mili. É basicamente isso que precisa. E aí, desde 2019, nós somos uma ONG legalmente constituída. A gente cumpre as obrigações super certinho das declarações. Eu já vi alguma declaração dessa? Não. Vou pedir pra Biel me mostrar até como é que é a declaração. Porque como é ele, o contador que faz, eu nem me preocupo com isso, porque ele é completamente competente. Mas também não é difícil achar alguém que seja de confiança para fazer. Normalmente para ONGs eles não pode haver gente cobrando, com certeza. É o trabalho deles, eles têm que ser remunerados. Mas se alguém quiser se voluntariar, é tranquilo de achar também. Foi mais ou menos como começou. ONGs não precisam estar registradas, mas é a minha indicação com certeza. Eu ainda vou mostrar para vocês os maiores resultados e consequências de vocês terem um registro quando vocês criarem a ONG de vocês. E vou mostrar também que isso vai ter um impacto muito grande na captação de recursos. Ai, que linda, você entrou no finalzinho, porque eu estou muito rápido, que eu tô morrendo de calor, que eu não tô aguentando mais esse junho acalorado. Mas é isso, a gente se vê numa próxima. Eu tentei falar tudo o mais rápido e tranquilamente possível. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu acho que não, é basicamente isso mesmo. São os trâmites, fez a assembleia, aprovou o estatuto, elegeu a diretoria, enviou os documentos todos pro contador, vai emitir o DAGE, vai pagar o DAGE, aí vai escrever, aí vai esperar escrever, aí vai gerar esse CNPJ que você vai ter lindo e maravilhoso. E até uma coisa que eu fiz esses dias, para requisitar a informação do município, eu tô usando o CNPJ da ONG, tipo, tô falando em nome da ONG pra ter realmente essa atuação. Se alguém tiver alguma dúvida, manda no direct e eu vou continuar falando sobre este tema que muito me agrada, apesar de não haver tanta coisa na internet organizadinha e didatiquinha. Mas eu vou deixar também, se alguém quiser, pode me pedir os documentos que a gente usou pro registro, que eu também disponibilizo. E é isto. Um beijo, boas tardes pra vocês. Bom resto de semana e bom final de semana. E até semana que vem. Onde é que eu encerro aqui? Achei.